Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o quarto trimestre da gestação, a esterogestação. É um bate-papo super bacana que eu gravei no ano passado com a doutora Renata Kuhn, durante o período que o canal teve uma pausa aqui, então eu não tinha conseguido ainda trazer esse conteúdo para vocês, e agora eu consegui finalizar esse vídeo e vou dividir com vocês essas informações valiosas a respeito de um tema que eu considero fundamental. Não esqueçam de deixar um like aqui embaixo, um joinha aqui pra mim e se inscrever no canal. Hoje é a primeira vez na minha vida, desde que ele nasceu, que eu vou ficar longe dele mais do que 3 horas. Meu Deus! Oh, mas eu tô passando mal. Não, vou dançar. Bom, gente, hoje eu tô aqui com a doutora Renata Kuhn, que é pediatra do meu filho, inclusive, maravilhosa. E a gente tá aqui pra falar sobre um tema que eu acho super importante e que eu percebo que muita gente não conhece, que é a esterogestação. E acho que é algo que vai acrescentar, sem dúvida, muito na vida de muitas mamães, porque é muito transformador, são informações que eu acho muito valiosas. Então, Renata, eu queria que tu explicasse um pouquinho, assim, o que é a esterogestação, qual a importância disso na relação, no vínculo, essa coisa toda. Uma coisa que a gente sempre observa, né, no acompanhamento com as crianças e com as mães já, né, já recém-mães, é que a gente se prepara muito para o momento do nascimento, mas não para o pós-nascimento, que é o puerpério, né? É um momento muito delicado na vida da mulher, principalmente, não só pelas questões hormonais, pelas mudanças, mas pela mudança de papel. Ela era um ser único, na verdade não único, porque ela já estava gestando aí há pelo menos 9 meses, mas ela tinha um papel dela de uma certa independência, né, e um falso controle da situação. E de repente ela se torna mãe de um dia para o outro, com parto que seja, não vai durar mais que uma semana o parto, mas quando nascer, de um dia para o outro mudam os papéis. É uma mudança muito brusca num curto espaço de tempo. E o que a gente observa é que existe uma necessidade de se preparar para esse pós-parto, com toda essa demanda que surge, e primeiramente entendendo o que é essa fase da vida do neném. Essa esterogestação nada mais é do que uma continuidade da gestação. Eu acho que se a gente falar em continuidade é mais fácil. Continuidade e transição da vida intra para a extrauterina. Quando a gente fala de esterogestação, a gente tenta entender os nossos primórdios, né, nossos antepassados. Nós éramos quadrúpedes e em um determinado momento nos tornamos bípedes. Com isso, nossa bacia aqui, para sermos quadrúpedes, né, nós tínhamos bacias largas, de repente éramos bípedes e não tínhamos mais necessidade de uma bacia tão larga. Isso fez com que os bebês de longas gestações, ou gestações comparadas às dos outros mamíferos, eles nasciam e na verdade eles não nasciam, não passavam no canal de parto. Então quem que sobreviveu? Os prematuros. Os bebês prematuros, humanos prematuros, sobreviveram nessa evolução da espécie. Então a nossa espécie, quando a gente se tornou bípede, nos tornamos uma leva de bebês mais dependentes do que era antigamente. Se a gente entender o bebê como um bebê que poderia ficar um tempo maior na gestação, se preparando mais para essas primeiras semanas de vida, a gente consegue entender um pouquinho mais dos porquês das demandas tão grandes e uma dependência tão grande do neném humano para sua mãe, principalmente. A gente fala em mãe, mas é pelo outro. Claro, porque os demais animais já nascem muito mais prontos, né? Muito. Porque a gente precisaria de um tempo maior de gestação para nascer no mesmo grau de preparo que os outros mamíferos. De desenvolvimento. Então isso já tira um pouquinho da responsabilidade do neném. Se a gente perceber o bebê com toda a sua dependência, suas demandas, como uma coisa diferente do que a gente observa em outras espécies, a gente já tira um peso. Ele pode, o neném pode ter tudo que ele vai ter naquelas primeiras semanas. Então, quais seriam essas dependências? O que a gente fala que, quando a gente fala em esterogestação, que alguns autores consideram até o 3º mês de vida, outros até 9, algumas crianças precisam de um tempo maior para essa adaptação extrauterina, a gente pensa nas demandas que eles tinham intraútero que a gente poderia reproduzir no extraútero, para minimizar o sofrimento nessa transição. Quando a gente fala em algumas teorias de que a criança tem que ser dependente e algumas demandas não devem ser satisfeitas para não acostumar o neném, a gente
deve lembrar que ela já está muito bem acostumada. Eu acho que esse boom emocional que ela tinha dentro do útero, e ela tinha tudo o que ela precisava, né? Conforto, aconchego, um espaço reduzido, mas que era o suficiente para ela, temperatura ideal, cheirinho de mãe. Eu costumo dizer que o útero é o melhor lugar do mundo. Então o neném sai do melhor lugar do mundo para um lugar não tão bom. No mínimo. Então, no mínimo bem diferente, né? Isso dá muita insegurança, né? Pra família e pro neném principalmente. Então vamos pensar na ótica do bebê. Se a gente observar que ele tem essas demandas e que ele precisa dessa transição lenta, contínua, gradual, para se fortalecer emocionalmente, para até a questão do desenvolvimento, quando as coisas ficarem mais claras para esse neném, onde ele caiu, que mundo é esse, o que eu tô fazendo aqui, então acho que fica a responsabilidade dos pais é menor. Tira um pouco daquela preocupação em fazer tudo perfeito, lindo, maravilhoso e direcionar algumas características da criança que, se você respeitar a demanda dela, acaba fluindo naturalmente. O que o bebê tem dentro do útero? Então o que ele vivencia dentro do útero? Ele tem alimentação 24 horas, tudo que ele precisa. Ele tem o coração da mãe batendo o tempo todo, ele tem o meio aquático, ele tem o calor, né, a temperatura ideal, ele tá lá no escurinho, ele tem colo, porque ele tá ali o tempo inteiro balançando no balanço da mãe, né, o movimento e tal, então ele tá 24 horas no colo. Tem o cheiro, exatamente, ele tá contido ali também. Acho que essas são as principais características, né. Os barulhos todos, né? Exatamente, ele ouve ouve tudo que acontece no corpo da mãe, e ele também ouve os barulhos que a mãe, enfim, o que mais acontece no dia a dia da mãe, né? Não sei, quando o Francisco nasceu, eu tive muito essa necessidade de ficar mais no meu cantinho, no meu ninho, não queria receber muita gente. Era o ninho dele ou o seu ninho? Exatamente, eu queria muito que ele ouvisse, assim, primeiro fosse recebido num ambiente o mais familiar possível para ele, né? Com sons que ele mais ou menos já conhecesse, vozes que ele já tivesse ouvido. Então isso foi uma coisa que eu senti muito forte, de instinto até, sabe? Você falou uma coisa interessante, o instinto, né? Então a gente tá falando de muitas coisas, da estrogestação, do puerpério, né? Do maternar, do paternar e dessa percepção da criança nas primeiras semanas. Mas quando a gente segue o instinto, a gente não falha. O problema da nossa sociedade, principalmente ocidental, moderna, né? Teoricamente, é a gente não ouvir nossos instintos e ficar muito na questão racional. E puerpério não é racional, a estrogestação não é um momento racional, é um momento de conexão, de a gente primeiro se entender. O parto já não é, né? Já não deveria ser. Então, se a gente segue e tenta trazer um pouco mais essa coisa instintiva, a gente não falha. Então, quando a criança chora, a gente acolhe. Alguns grupos nem relatam cólicas e dores e choro da criança como um problema. Primeiro porque em muitas comunidades as crianças não choram. Porque choro é um jeito de se comunicar. Na nossa sociedade mas por quê? Porque a gente deixa chegar no choro muitas vezes. A gente, por faltar essa questão da sensibilidade, do instinto, a gente não percebe a necessidade da criança no primeiro momento. Se a gente percebesse no primeiro momento que ela está com fome, talvez que ela nem precisasse chorar. Ela não precisa chorar. Chorar é o último artifício. E quando chora, também não é necessariamente uma coisa ruim, às vezes é um jeito que a criança se coloca pro mundo, né? Então tem que ser ouvido, no mínimo tem que ser ouvido desse choro. Eu acho que a gente vive num modelo de sociedade onde é muito mais importante tudo aquilo que acham que deve ser feito do que aquilo que a gente sente que deve ser feito. Quanto realmente tem essa desconexão do instinto quase como uma culpa, assim, eu não posso seguir meu instinto porque a sociedade me diz que eu tenho que fazer desse jeito, né? E a mãe tá ali, ela sente aquela necessidade, ela percebe que talvez ela tivesse que fazer aquilo, mas ela para pensar. Mas será que é isso que eu tenho que fazer? E eu acho que é exatamente isso que tu falou na maternidade, no puerpério, acho que no resto da vida da gente como mãe, a gente tem que realmente agir, sabe? Os nossos instintos, os nossos impulsos, geralmente eles já sabem o que a gente tem que fazer por um filho. Acho que uma das características hoje da nossa sociedade é vivermos em núcleos familiares muito pequenos, então pai, a mãe e filho. É isso. Cadê as comadres, as tias, vizinhas? Eu falo muito nisso na questão feminina, porque antes as lactantes, então as puérperas, a função delas era amamentar. As mulheres se ajudavam nas comunidades, as crianças maiores brincavam juntas, as mães, as comadres, tias, uma cozinhava para todas, a outra ia lá oferecer comida para quem estava... A função da mulher era dar de mamar e
ponto. Então hoje temos muitas funções, continuamos tendo muitas funções mesmo depois com o neném nascido. E aí as necessidades da mulher não são contempladas. Se a necessidade da mulher não é contemplada, ela não vai contemplar a necessidade do neném. Hoje em dia a mulher é muito sozinha, né? Então a mãe tá muito sozinha. E quando tem gente em volta também, às vezes acaba sendo uma enxurrada de informações que nem sempre racional, são mais... sempre racional. Exatamente, sempre... porque eu acho que as pessoas, a rede de apoio também já está impregnada desses padrões que devem ser seguidos. Então, muitas vezes, mesmo quando a mulher tem acesso a essa rede de mães, tias, enfim, o que for, essa rede também acaba minando, às vezes, a cabeça dela. A capacidade, né? Porque essas pessoas também já estão desconectadas do seu instinto, né? E aí, não, porque vai acostumar, porque isso, porque aquilo, e aí a mãe fica naquela loucura sem saber direito pra onde correr, né? É um resgate, né? Acho que o puerpério, esse período, as primeiras semanas da vida do neném, são oportunidades que a mulher tem de se reencontrar, de se reinventar como pessoa, como mulher, e isso é muito forte, né? Se você vê um período da sua vida como uma grande oportunidade, é uma revolução. Eu acho que o puerpério é movimento, transformação, revolução, tudo que tem direito, né? Se a gente entender essa fase como uma fase de transição, uma fase de muita mudança para o neném e para a família, a gente tira também essa responsabilidade de que dê tudo certo. Não, vai dar, vamos falhar, vamos fazer coisas erradas, e às vezes a gente não sabe que é um neném, né? Não sabe quando, por que ele faz aquele ou chora ou grita, e a gente está conhecendo e se reconhecendo num outro papel. O bebê não nasce pronto e nem nasce em uma página em branco. Aquela ideia de que é um livro que vamos anotar e vamos mudar a vida da criança, não. A criança já tem pelo menos aí 9 meses de gestação. Fora a expectativa do casal antes da concepção e, dependendo das crenças, né, a vida anteconcepção. Ela já vem com o jeitinho dela. Com uma carga, né? E tem cargas e cargas, e tem bebês e bebês. Como que é o bebê? Como que é o nosso bebê? Como que ele vai lidar com essa transição do intra pro extrauterino? Que eu acho que isso que é o que pega. Alguns nenéns são mais resilientes. Outros sensíveis, muito sensíveis. E esses sensíveis precisam mais do que qualquer outro de muito colo, de muito embalo, de muito peito, aconchego e trazer a criança para o melhor lugar do mundo sempre, né? O que eu faço? Vou levar para o melhor lugar do mundo, vou levar para o meu útero. Vamos empacotar, vamos me embalar, vamos fazer aqueles barulhos, aqueles ruídos brancos. Quem fala é quem passou por todas as dificuldades do mundo nessa palestra de acho que durou 1 ano. Então não é fácil. Eu também, não é à toa que eu demorei tanto pra conseguir sair um pouquinho de perto do filhote, porque também eu sentia muito que ele precisava. E ele tinha essa demanda muito forte. E depois que eu fui mãe, eu percebi o quanto o exercício da maternidade era muito mais um exercício de observação, de suporte, do que de querer ensinar coisas de fora para dentro. É muito mais dar as condições do que propriamente mostrar como se faz. Dar as condições e aprender, né? Exatamente. Uma questão mais passiva até. Com certeza, é a gente aprendendo sobre aquele novo ser, né? Entendendo quem é aquele ser e não transformando ele em alguma coisa. E acho que essa compreensão nos coloca num lugar de empatia muito maior, né? E que facilita bastante esse período que já é difícil por si só. E uma coisa que eu acho bacana também a gente falar aqui, que pra mãe esse momento é fundamental, né? Assim, porque a transição, como você mesmo falou lá no início, é muito grande. A mudança de papéis é muito brusca. A questão do corpo da mulher. Do né? corpo, então era o corpo exatamente. Do dia pro outro tá diferente, mas não voltou a ser o que era antes. Exatamente. Talvez nem volte. Tu tinha 9 meses um bebê dentro de ti, de repente E não tá mais. E guarda-roupa. Né? São coisas tão pequenas. Pra quem sou eu? Exatamente. Até uma crise de eu acho que eu demorei 1 ano né? e pouquinho pra retomar minhas roupas e minhas coisas e botar tudo no lugar. E Eu também, eu tô até hoje, às vezes eu falo sem direito mais o que eu visto, o que eu quero vestir, não sei, perde, né? Fica meio perdida na identidade. Eu acho que a importância disso pra mãe é muito grande, as pessoas às vezes subestimam a necessidade da mãe de ter essa transição, né? Parece que todo mundo quer ou pretende que a mãe esteja ótima, maravilhosa, já fazendo todas as coisas que sempre fez, e parece que isso é até um status às vezes, né? Tipo, olha só, já tô fazendo tudo que eu fazia antes. E na verdade eu acho que fazer isso é atropelar a si mesma, né? Assim, as nossas próprias necessidades.
Então eu acho muito importante tudo isso assim que tu colocou aqui. E acho super importante que as pessoas reflitam cada vez mais sobre essa necessidade que a gente tem de ouvir os nossos instintos, de estar conectada com a nossa natureza, porque isso nos traz uma qualidade de vida e de relações que eu acho que são muito melhores do que as que a gente tem exercitado hoje em dia por aí. Eu acho que vale a pena, né, fazer essa reflexão para que as pessoas compreendam que essa transição do bebê e da mãe logo depois da gravidez não é um momento de vida que segue. Não, né? Pelo contrário, é um momento de assim, vamos parar e ver o que está acontecendo aqui, porque é uma... E vamos pedir ajuda. Exato. Para outras mães, principalmente, né? A rede de apoio familiar, se possível, né? Para aquelas que têm uma família um pouco mais próxima, e para grupos de mães, são as pessoas que mais ajudam, mães de crianças pequenas mesmo, que passam pelas mesmas dificuldades, e a gente vê que essa transição é comum para a maioria das crianças mesmo, que é muito saudável, por sinal. Ai, obrigada, Renata, eu te agradeço muito por essa disponibilidade de estar aqui hoje, e acho que disponibilidade é a palavra da esterogestação também, né? Estar disponível para poder e aberta para ver tudo isso. E te agradecer a tua disponibilidade de falar um pouquinho sobre isso, que é um tema que eu adoro. E nesse momento tão lindo que tu tá vivendo, adorei registrar. Tô chegando lá de novo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa super conversa com a doutora Renata. Se vocês curtiram, curtam aqui embaixo, inscrevam-se no canal e me sigam nas redes sociais. Tem uma maturidade psíquica, emocional, né, de desenvolvimento da criança, mas tem uma questão orgânica também. É uma imaturidade de sistema digestivo, principalmente, e sistema neurológico. Eles andam juntos. Se a gente não carimbar a criança como tendo dor, é como se ela já nascesse doente. Como que a gente vai encarar aqueles desconfortos, aqueles choros, aqueles estranhamentos, aqueles saltos de desenvolvimento, se a gente não entende que é uma transição também? E se ela nascesse depois de 9 meses, 1 ano, realmente não teria, dificilmente teria um desconforto abdominal, teria uns saltos tão importantes neurológicos como naquele do primeiro ano. Eu acho que facilita também olhar por esse aspecto orgânico, né? Eu acho que olhar as coisas cada vez com mais naturalidade e perceber que aquilo faz parte do momento difícil que ela tá vivendo, que a gente tem que acolher. E o quanto o bebê se tranquiliza muito mais quando a gente toma esse tipo de posição, né? Se sente mais seguro e tudo mais. E a gente também vai ganhando segurança para lidar com o bebê.